O que te torna você mesmo? Essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras, desde aspectos mais básicos como um traço artístico, a facilidade para falar em público, uma personalidade mais retraída e até questões mais profundas que beiram o existencialismo. Memórias, crenças, personalidade, conexões interpessoais e cultura. Tudo isso compõe nossa identidade. Agora se imagine na seguinte situação. Você é atingido por um tiro na cabeça e ao acordar após semanas, você não é mais o mesmo. Tudo o que te definia foi apagado e o que resta agora é a angústia de sentir-se desaparecendo enquanto uma personalidade completamente diferente começa a te dominar, assumindo quem você era no mundo. A história de Heads começa de maneira despretensiosa apresentando Jun Naruse, um jovem adulto extremamente comum que não tem muitas aspirações porque ele é basicamente a síntese do conformismo. Jun não consegue expor o que ele realmente sente e aceita qualquer que seja a sua condição, o que de certo modo pode trazer uma rápida identificação porque ele não é o típico protagonista carismático que quer mudar o mundo a qualquer custo. Pelo contrário, ele vive um dia de cada vez, sem pensar muito no que fará em seguida. É quase como se Jun fosse como aqueles personagens NPCs de videogame que só existem para compor parte do cenário do real protagonista. Jun tem um hobby que é pintar flores em telas e é esse passatempo que o leva até Megumi, uma mulher que trabalha no lugar onde ele compra seu material de pintura e por quem ele é secretamente apaixonado. Apesar de não ter tido a coragem de tomar alguma atitude de chamá-la para sair, eles acabam se conhecendo mais a fundo quando ela dá a ele essa chance quando se mostra interessada em seu trabalho como pintor. Os dois eventualmente começam a ter um relacionamento e chegam a morar juntos para compartilharem sonhos futuros. E é a partir desses planos que a vida de alguém tão simples, retraído e gentil como ele muda de maneira assustadora. Um dia, depois de decidir que precisava de um espaço maior para eles, ele vai até uma imobiliária que basicamente ia significar aquela típica frase de quando algo ruim acontece. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Um homem armado chamado Kyogoku entra no prédio e exige que os funcionários passem todo o dinheiro. E ao contrário de todos os momentos em que Jun permaneceu apenas como espectador de tudo, aceitando qualquer condição à sua volta, foi justo no momento de maior perigo que ele decidiu que seria uma boa hora para ser um herói. Kyogoku mirou a arma para atirar numa garotinha, mas foi Jun quem foi atingido quando ele pulou para salvá-la. O disparo o deixou num estado vegetativo por semanas porque a parte esquerda de seu cérebro foi atingida, o que significava que as suas chances de sobrevivência eram mínimas, se não fosse por um certo procedimento. Jun foi levado à sala de cirurgia e, milagrosamente, conseguiu sair dessa vivo após receber parte do cérebro de um doador desconhecido. E isso ele descobre da maneira mais improvável possível. Ele acorda no meio da noite misteriosamente com vontade de tomar uma bebida muito específica que ele nem sequer gostava e acaba entrando numa sala e se deparando com um freezer que continha nada mais do que os órgãos etiquetados tanto com as suas iniciais quanto com as do doador. Acho que a primeira coisa que vem à mente é que ele recebeu o cérebro da pessoa que o deixou exatamente nessa condição. Até porque Dougen, o cirurgião-chefe, Okawa e Naoko, seus assistentes, o informam que o assaltante tirou a própria vida quando foi encurralado pela polícia. Mas não é isso que acontece porque eles lhe dizem contra a vontade por uma questão ética que o doador era um homem de 21 anos chamado Tóquio, que morreu prensado entre um carro e um prédio. Eles pedem que Jun tenha paciência porque a sua recuperação vai ser bem lenta e dizem a todo instante que ele foi um milagre porque a sua compatibilidade com o cérebro doado foi de 1 em 100 milhões. O que automaticamente fazia dele o alvo certo para a mídia porque isso sem dúvidas era algo revolucionário. Mas por algum motivo, ele é afastado de tudo isso pelos médicos que claramente estão escondendo muito mais do que eles lhe disseram. Uma das demonstrações mais marcantes de que algo estranho está rolando acontece quando Megumi, que foi inclusive quem autorizou a cirurgia, vai visitá-lo e leva para ele um caderno para ele continuar praticando só para ele ter algo para fazer enquanto não recebe alta. Mas quando ele a desenha, ele a faz sem as suas sardas, que eram uma das características físicas que ele dizia amar nela.
Os médicos notam através de seus desenhos que há certas mudanças significativas em seus testes psicológicos e em sua personalidade, porque o seu traço está mais rígido e os detalhes como as sardas de Megumi estavam sendo omitidos. Jun eventualmente recebe alta e quando estão em casa, é Megumi quem traz a primeira questão sobre a perda de identidade quando pergunta para ele se ele continua sendo quem ele era por ter a parte de uma outra pessoa dentro de sua cabeça. Ele responde que é a mesma pessoa que sempre foi, mas ela novamente vem com mais uma dúvida existencial quando deixa no ar se uma pessoa continuaria sendo quem é caso todo o cérebro fosse trocado. Essa discussão é bem interessante porque sabemos que o cérebro é o centro de todas as nossas memórias, emoções e personalidade, mas particularmente acho que essa identidade preservada num novo corpo poderia entrar em conflito com a identidade física, porque também percebemos o mundo de acordo com as nossas características físicas. Mas o que mais me chama a atenção nesse assunto levantado por Megumi é se é somente a mente que define quem somos como pessoas, ou se é preciso ter uma combinação de mente e corpo. Jun tenta mudar de assunto dizendo que eles precisavam comemorar, mas à noite, enquanto está com ela, as palavras de Megumi ressoam dentro dele. Mas o mais estranho acontece logo em seguida. Ele a observa dormir e por um momento, ao olhar para suas sardas, ele sente um desejo incontrolável de que elas desapareçam de seu rosto porque ela ficaria bem melhor sem elas. Essa questão das sardas pode até parecer algo pequeno, mas se transforma numa questão grande o suficiente porque no dia seguinte ele até mesmo evita encará-las só para não olhar para elas por achá-las feias. Quando Megumi sai para trabalhar e o deixa sozinho, ele reflete sobre o que está acontecendo, e é impossível que ele não pense que isso está ligado ao fato de que o seu cérebro já não é mais o mesmo, o que o faz pensar que a sua consciência também mudou. Jun não entende bem como o cérebro funciona, mas ele sabe que tem algo de errado. E pior, as outras pessoas também estão começando a perceber que ele está diferente. Ele se sente culpado por ter achado por um momento que Megumi não era mais atraente para ele, e então pega seu caderno de desenhos e adiciona chorando as sardas que ele ainda não tinha desenhado. Apesar de ter esse momento de conexão com ela, logo em seguida, como se tivesse trocado de mente e uma chave dentro dele tivesse girado, ele liga para Naoko, a médica que foi quem mais passou tempo com ele quando ele estava hospitalizado e por algum motivo diz que está com muitas saudades dela. Essa aproximação é claramente sexual e Jun mal percebe que está se sentindo atraído por ela. Quando se encontram, ele pensa consigo mesmo sobre o quanto ela é bonita e tenta procurar na conversa que eles têm algum interesse em comum para, quem sabe, fazê-la olhar para ele de um jeito diferente que não seja na posição de médico e paciente. Mas tudo isso ele faz quase que de maneira inconsciente até chegar no ponto onde ele não consegue mais suprimir seus desejos. Sua relação com Megumi começa a estremecer e ela também percebe que ele está um pouco distante, mas os dois não chegam a conversar sobre o que tem passado na cabeça dele. Apesar de pensar por um momento que ele não consegue viver sem ela, sua mente passa a oscilar cada vez mais e assim, os seus momentos ao lado dela se tornam uma completa tortura. Jun amava acompanhar Megumi em qualquer lugar e ouvi-la falar por horas não era um problema. Eles chegam a planejar um encontro e passam o dia fazendo compras, conversando e indo ao cinema. Mas no meio disso tudo, ele não consegue parar de desejar uma coisa: que o dia termine o quanto antes, porque ele não só não vê mais nenhum interesse em comum com ela, como também que ela como pessoa é alguém extremamente entediante. Não é como se a parte do cérebro doado prevaleça sobre Jun e ele se transforme numa pessoa completamente diferente de forma integral a ponto de não conseguir enxergar que mudou. Jun entende que as coisas não são mais as mesmas e, apesar de se culpar por dentro por estar sentindo tudo isso, ele não consegue superar esse conflito e, com o tempo, a culpa até mesmo deixa de existir. Seu temperamento também muda e de uma pessoa calma e gentil, ele passa a ser alguém mais explosivo e extremamente violento. Um exemplo disso acontece quando seu vizinho barulhento, que era alguém que ele não tinha problemas, faz barulho e ele tem um acesso de raiva e joga um copo contra a parede.
Esse nem é o seu maior momento de explosão, porque mais tarde no mangá, ele até mesmo pega uma faca para atingir seu vizinho, e inclusive derrama uma bebida alcoólica num garoto e sai pelas ruas correndo atrás dele para atear fogo em seu corpo. Esses instantes em que a violência toma conta dele acaba sendo refletida em todas as áreas de sua vida. Quando ele volta ao trabalho depois de passar 3 meses fora, ele deixa claro para todos os seus colegas que não é mais a pessoa que eles costumavam chamar de faz-tudo e chega a brigar fisicamente num bar com um de seus veteranos quando ele aponta o quão inúteis eles são como profissionais. No dia seguinte, após essa briga, Jun descobre por um de seus amigos que eles tiveram que segurá-lo para ele não matar o veterano com quem ele brigou, o que o faz voltar até o hospital para buscar respostas. Mas os médicos apenas dizem que esses acessos de raiva são devido a um transtorno de estresse pós-traumático que estava sendo desencadeado por coisas triviais. Ao mesmo tempo, 2 repórteres que queriam a todo custo que ele lhes desse uma entrevista porque sua cirurgia tinha ficado em completo sigilo, acabam descobrindo onde ele mora e chamam a sua atenção, dizendo que eles poderiam conseguir detalhes sobre a vida do doador. Ou seja, Jun agora tinha a chance de saber quem era Tóquio, porque isso ia comprovar que a parte transplantada do cérebro estava afetando a sua personalidade. Mas o que eles não esperavam era que Jun ia usar essa informação para ameaçar Dogen e forçá-lo a dar o endereço de um dos familiares de Tóquio, porque assim ele não precisaria falar com os repórteres. Quando ele se encontra com o pai do doador, ele se apresenta como sendo um assistente de Dogen, dizendo que precisava de algumas informações para a continuidade da pesquisa com os cérebros. Ele ouve o pai de Tóquio falar coisas horríveis sobre seu filho, dizendo que ele era uma pessoa impulsiva, violenta e sem muita paciência. Qualquer coisa o tirava do sério e ele não perdia uma só chance de estar numa briga. O interessante é que Jun ouve tudo isso como se ele mesmo fosse o próprio Tóquio, o que o faz começar a se sentir mal emocionalmente. O pai de Tóquio chega a dizer que ele era como um demônio e que ele tinha ficado feliz quando soube que ele havia morrido. Jun não aguenta mais ouvir uma só palavra e grita com ele dizendo que ele era o culpado por seu filho ser assim. Ao sair do local de encontro, ele pensa consigo mesmo que foi um erro ter conhecido o pai de seu doador, mesmo agora ele tendo plena certeza de que sua alteração mental bate exatamente a como Tóquio agia em vida. Jun fica pensativo sobre a relação que Tóquio tinha com o pai dele, porque isso o faz lembrar de seu próprio pai, que tinha raiva dele por ele ser tão retraído e facilmente intimidado pelos outros porque ele sofria bullying das outras crianças e vivia apanhando. Ele conta para Dogen que ao conversar com o pai de Tóquio, ele se sentiu pessoalmente atacado, mas Dogen diz que isso tudo não passou de uma coincidência porque ele estava apenas no fundo tentando se convencer de que ele havia mudado por conta do transplante, quando na verdade ele estava com medo de expressar seus sentimentos reprimidos que ele guardou durante toda a vida. Embora Dogen diga que foi Tóquio quem doou o cérebro, Jun acaba desconfiando de tudo isso, porque para ele não faz sentido uma pessoa ser extremamente violenta e ainda ter o desejo de fazer algo tão nobre como ser doador de órgãos. E isso se confirma quando ele descobre que a pessoa com quem ele falou que dizia ser o pai de Tóquio era apenas um ator contratado para enganá-lo. Ele conversa com o pai verdadeiro de Tóquio e descobre que ele era uma pessoa extremamente gentil, sendo inclusive muito parecido com ele antes da cirurgia. O que nos faz voltar ao pensamento dos primeiros capítulos. O doador sempre foi o assaltante da imobiliária. Jun descobre isso quando vai até a casa dos pais da garotinha que ele salvou, que queriam agradecê-lo com um jantar que ele inclusive levou Naoko como acompanhante. Durante a visita, ele ouve a menina tocar piano e identifica somente pelo som que uma das teclas está desafinada. Em momento algum de sua vida, Jun teve interesse pela música, mas isso não chega a ser tão espantoso, porque ele estava constantemente sentindo vontades e expressando outros talentos que nunca tiveram a ver com ele. Mas quando ele está indo embora, o pai da garotinha conta para ele que tinha ouvido falar que o assaltante da imobiliária tinha interesse em ser músico. E é nesse exato momento que as peças se encaixam. Ainda mais quando ele vê a reação de Naoko, que estava pensando na mesma coisa e que jurou para ele que não sabia de nada. Já quase nos momentos finais do mangá, Jun claramente não é mais o mesmo e a parte transplantada do cérebro o dominou quase que por completo.
sua relação com Megumi esfriou e ela preferiu se distanciar voltando para a casa de seus pais depois que ele quebrou um copo de tanto tédio só por ela estar falando perto dele. Jun chegou a chorar por ter entendido que seu amor por ela tinha acabado, mas ele já não tinha mais forças para lutar com essa dicotomia interna e chegou a fazer outra coisa previsível, que é ter ido para a cama com a sua médica. A sua relação com ela também não trouxe nenhuma surpresa e ela terminou da forma como eu esperava. Ele a matou quando descobriu que ela só estava se aproximando dele para pegar o seu diário digital, que continha informações importantes sobre sua mudança mental. A sua ida para a perdição progride nos últimos capítulos de maneira mais rápida e o seu único apoio volta a ser Megumi, que ele inclusive agride para afastá-la, mas ele não faz isso de forma forçada para poupá-la de quem ele havia se tornado. E sim, porque ela o aborreceu enquanto tentava convencê-lo a deixá-la ficar por perto sob qualquer circunstância, porque ela se sentia culpada por a vida dele ter sido destruída dessa maneira. Em resumo de tudo, basicamente a parte do cérebro de Kyogoku é quase como uma existência fantasma que precisa usar Jun como peão por uma questão que ele não conseguiu resolver em vida. Ele queria se vingar de seu pai, que era o dono da imobiliária que ele invadiu no primeiro capítulo. O pai de Kyogoku era um homem muito rico que nunca o assumiu com a sua irmã porque eles eram fruto de uma relação extraconjugal. A mãe de Kyogoku acabou ficando doente e por eles não terem o dinheiro necessário para o tratamento adequado, a sua condição piorou e ela veio a falecer. Não é como se Kyogoku tivesse passado por uma metamorfose após a morte de sua mãe para se tornar uma pessoa violenta. Ele sempre foi assim, mas a sua mente ficou ainda mais instável porque ele já tinha um complexo de Édipo muito intenso com ela porque ele a via como um objeto de amor que supria todas as suas necessidades. Jun, nesse caso, surge apenas como aquele que herda suas vontades e isso de certo modo já entrega de bandeja o que ele vai fazer em seguida, antes de ser engolido completamente por essa outra existência que se integrou completamente a ele. Ou seja, ele volta para o lugar onde tudo começou, a imobiliária. O pai de Kyogoku é forçado a admitir na frente dele que abandonou seus filhos com sua amante doente, mas Jun não chega a matá-lo. Ele o leva para o terraço do prédio e o faz confessar os seus crimes de sonegação de impostos na frente de todos. Depois de liberá-lo para a polícia que estava preparada para lidar com ele, o seu sofrimento acaba quando ele aponta uma arma em cada lado de sua cabeça e dispara, garantindo que todo o seu cérebro seria destruído. Hades tem os seus erros como muitos outros mangás, mas eu particularmente teria achado mais interessante se todo o desenvolvimento dessa dúvida de saber se o personagem estava fazendo algo por livre e espontânea vontade tivesse sido realizada de uma maneira não tão previsível. É muito difícil não pensar que ele não ia receber justamente o cérebro do atirador, ainda mais quando os médicos foram mostrados reforçando justamente esse pensamento que deveria ser o mistério central do mangá. Toda a magia de descobrirmos mais desse segredo junto com o protagonista acabou se perdendo por termos mais de um ponto de vista na história, o que nos colocou num lugar muito perigoso em um mangá de mistério porque ficamos o tempo inteiro por dentro das coisas que Jun não sabia porque os médicos sempre estavam tramando alguma coisa em suas costas. Outra coisa que não me agradou tanto foi o fato de que a cirurgia foi realizada como sendo uma espécie de experimento, porque um grupo de pessoas muito ricas tinham o interesse de continuarem vivendo através do mesmo método que Jun teve que passar quando eles alcançassem a velhice. Jun eventualmente descobre sobre a sua importância como cobaia, e assim que ele se voltou contra os médicos, esse grupo achou que seria melhor silenciá-lo, tendo como motivo a morte e o esquartejamento de Naoko, já que as coisas não terminariam bem se a mídia soubesse que um paciente que passou por um transplante de cérebro havia matado o seu médico de maneira tão hedionda. O mangá deixou claro que a cirurgia em si tinha sido um milagre. O mínimo que esse grupo deveria ter feito era monitorá-lo com mais rigor ou até mesmo prendê-lo à força em algum lugar para continuarem com os estudos, já que ele era um recurso tão importante. Mas o autor, por algum motivo, decidiu adicionar essa razão extremamente específica por trás da cirurgia, que acabou não indo para lugar algum quando a história terminou.
Acho que se Jun tivesse se confundido e começado a acreditar ser o atirador por simplesmente ter se deixado levar pelo trauma, teria sido bem melhor do que ir direto para o óbvio, porque a simpatia que tive pelo personagem terminou assim que ele começou a agir exatamente como o doador do cérebro. O que volta para o clássico de apresentar alguém retraído e gentil se tornando o completo oposto. Apesar desses problemas, Heads abordou de sua maneira, através da cirurgia experimental de Jun, se a consciência é constituída de algo fixo ou se ela pode ser alterada por fatores externos, como foi o caso do transplante. A história de Jun é inegavelmente trágica porque o mangá trata de mostrá-lo feliz por estar tendo uma oportunidade de viver mais uma vez, mesmo que como um homem comum que ele costumava ser. Mas quando suas memórias, personalidade e consciência começam a ser tomadas por a de um outro alguém, ele se vê alienado de si num nível em que ele não consegue mais se reconhecer no espelho, nas decisões que toma e nas emoções que sente, e em suas palavras finais, isso é o mesmo que estar morto. Jun sempre esteve de mãos atadas e, de certo modo, isso explica a sua atitude no final em tirar a própria vida para encontrar a paz, porque assim, ele conseguiria apagar o caos que sua existência tinha se tornado. Até porque de nada adiantava ser como uma colcha de retalhos de diferentes identidades, se nenhuma delas era verdadeiramente sua. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.